Olá, meus amores, alegrias. E foi com essa mesma alegria que eu aceitei o convite do Tiago para oferecer essa masterclass para os alunos da Florescência, da pós-graduação em Cultura do Propósito e Liderança Regenerativa. Estou muito feliz, Tiago. Há muito tempo que venho acompanhando o desenvolvimento desse canal de transmissão de conhecimento que vocês estão chamando de Florescente. Você e todo o seu time tenham tido a alegria de acompanhar, né? E de ver o desenvolvimento, de assistir o florescimento de dons, de talentos e de prestação de serviço, para que mais e mais pessoas possam se alinhar com a consciência do propósito. E então, por poder assistir isso, por reconhecer esse trabalho, é que eu me sinto feliz de estar aqui hoje com vocês, né? Então, e como era uma ocasião especial, também expandi para incluir convidados que estão hoje aqui nessa sala de aula. Sejam todos muito bem-vindos. O meu propósito é ensinar. Então eu sempre me entusiasmo quando percebo que existem pessoas interessadas em aprender, né? Já fizemos um instante de silêncio, mas eu convido você a se juntar a mim para uma breve harmonização, uma ampliação desse campo de silêncio, para que eu possa, então, entrar no campo que se formou nessa sala de aula no dia de hoje e poder contribuir com cada alma que aqui veio desejosa de expandir sua consciência, sua compreensão a respeito desse tema que é tão significativo, tão importante para todos nós, que é a nova educação. Então, lhe convido para encontrar uma postura confortável, de maneira que a coluna fique ereta, a cabeça no prolongamento da coluna, os braços relaxados sobre as pernas, as mãos formando o gesto que mais favoreça o relaxamento e a concentração, os olhos, que são as janelas da mente, se fecham. E façamos algumas respirações suaves e profundas pelas narinas, respirações conscientes. E assim, a cada respiração, vamos sintonizando nossa consciência no momento presente, fonte de todo conhecimento, onde está tudo aquilo que
procuramos. Onde estão as respostas para as nossas perguntas? Onde está a plenitude? E desse lugar de presença, você observa o fluxo dos pensamentos, das emoções, das sensações, sem julgar ou criticar. Perceba-se como uma testemunha silenciosa do fluxo. Esta é a base para o autoconhecimento que possibilita a autotransformação e a realização da liberdade de ser quem somos no mais profundo. Quando quiser, abra os olhos. Combinei aqui com o Tiago e talvez uma forma boa de realizarmos essa partilha seja eu começar falando um pouco, partilhando minha visão sobre o tema, e ao final, havendo espaço, poderei responder algumas perguntas, se assim se fizer necessário. Minha intenção aqui é convidá-los a refletir comigo sobre algo que toca diretamente o futuro da humanidade, a educação. Essa palavra que evoca tantos significados, muitas vezes significados que já se tornaram crenças. Acreditamos saber o que significa educação. Mas hoje eu lhe convido a entrar neste campo como se não soubesse nada sobre educação. Por quê? Porque olhando para o mundo à nossa volta, percebemos um paradoxo. Vivemos na era da informação, onde o conhecimento está ao alcance de um toque. Um toque. E não estou exagerando, né? Tendo aqui um aparelhinho como esse, tendo um aplicativo, você tem acesso
a um arcabouço de dados, de informação, de conhecimento que é impressionante. Impressionante. Estamos vendo a inteligência artificial se desenvolver numa velocidade tal que aquilo que poderíamos acessar há um mês atrás já se tornou obsoleto. Hoje, nesse um mês, né, essas plataformas já adquiriram tantos mais dados, tanto mais informação, tanto mais conhecimento, que está aí à nossa disposição. E ainda assim, parece que nunca estivemos tão desconectados daquilo que realmente importa, né? A ansiedade, a depressão e a busca incessante por validação externa se tornaram companheiras de muitos, eu diria da grande maioria, especialmente dos jovens. Há pouco eu li aqui uma matéria onde fizeram uma pesquisa para identificar a palavra do ano. Sabe qual foi a palavra do ano? Ansiedade. Ansiedade. Uma ansiedade que nasce dessa necessidade de ser visto, de ser importante, de ser reconhecido. Mesmo com todo o conhecimento disponível, não encontramos uma solução para essa angústia existencial. E quando falamos especialmente, então, de educação, e aqui a educação cabe para todos nós, para toda entidade humana em desenvolvimento nesse plano, mas especialmente para as nossas crianças. Porque hoje nós estamos vivendo de acordo com a educação que recebemos, com as informações, com os estímulos, com tudo aquilo que recebemos em nossa casa, na escola, na religião, dentro e fora da nossa casa. Com essas informações, com esses estímulos, criamos um sistema de crenças. Fomos condicionados a acreditar que a vida é assim, que a vida é assado. E aqui cabe uma reflexão. Será que estamos realmente educando nossas crianças e jovens para serem felizes? Você foi educado para ser feliz? Foi? Você sabe como é ser feliz? Você é feliz? Aprendeu o caminho para encontrar felicidade? Não, porque se tivesse sido, a palavra do ano não seria ansiedade. E mais, ansiedade foi a palavra do século passado e iniciamos esse novo século com a mesma palavra.
Ansiedade fruto de uma infelicidade visceral, intrínseca, à ideia de quem acreditamos ser e daquilo que viemos fazer no mundo. Ok, mas estamos com a incumbência de encontrar caminhos para ressignificar a educação. Então, cabe aqui sermos bem sinceros ao fazer essa reflexão. Estamos educando nossas crianças e jovens para serem felizes? Você está fazendo isso com seus filhos? Você está vendo isso acontecer com as crianças que você conhece? Se não conhece crianças, se não tem filhos, lembre-se que você foi criança. E lembre-se da educação que você recebeu. Então, o que estamos fazendo? Se toda alma humana está em busca de alegria, de felicidade, nós estamos, de fato, nesse caminho? Ou estamos apenas moldando-os para se encaixarem em um sistema que muitas vezes sufoca a sua essência? Você se sentiu sufocado em seu processo de educação? Ou você recebeu apoio, suporte para ser você mesmo? Para manifestar os seus potenciais? A inteligência natural que é inerente ao humano? Eu acredito que essas perguntas não apenas nos intrigam, mas também nos levam a um lugar de profunda responsabilidade. Pois ao falarmos de educação, estamos falando sobre o futuro da humanidade. Né? A educação que tivemos nos trouxe até aqui. Como é que está esse momento? Você está satisfeito? Está satisfeito da forma como estamos nos organizando em sociedade? Está satisfeito com o que estamos fazendo, com o poder que nos foi dado? Como está a nossa economia, a distribuição do dinheiro? Como está o clima? Não precisamos nos aprofundar tanto, né? Mas o fato é que a educação que recebemos nos trouxe até aqui. Um momento muito, muito delicado. Estamos vendo pessoas realmente completamente perdidas, sem instrumentos para lidar com a angústia existencial gerada por essa transição que estamos vivendo. Então, quando falamos de uma nova educação, não estamos falando apenas sobre mudar métodos ou acrescentar novas disciplinas no currículo, embora também caiba, caiba, vou falar disso também. Vou falar disso também. Algumas novas disciplinas são, sim, importantes, necessárias e vêm contribuir tremendamente para
uma nova consciência, mas estou aqui nesse momento falando prioritariamente sobre uma transformação na forma como nos relacionamos com o aprendizado, com as crianças e, acima de tudo, com nós mesmos. É mais ou menos assim. Uma criança nasce livre. Você nasceu livre. Eu nasci livre. Nascemos um potencial puro, uma promessa divina, mas também trazemos conosco uma sentença kármica, um campo de memórias que influencia nossa trajetória, né? Estão me acompanhando? Olhe para as crianças ao seu redor, para os seus filhos, para os filhos dos seus amigos. Se você não tem crianças ao seu redor, olhe para a criança que você foi e veja que você nasceu livre, nasceu como uma promessa divina, um campo de potencialidade pura, mas, sim, trouxe consigo uma sentença kármica, um campo de memórias que influencia sua trajetória. O que vai determinar o que ela se tornará, o que essa criança se tornará, não é apenas o que está dentro dela, mas o ambiente ao redor. As influências externas, especialmente nos primeiros anos de vida, têm o poder de ativar ou adormecer certas qualidades e memórias. Pode ativar ou adormecer os potenciais, a visão que você trouxe para implementar nesse mundo. Porque cada criança traz consigo uma visão para ser implementada nesse mundo. Mas traz também memórias que podem bloquear esse fluxo de realização. E tudo isso vai se acomodando de acordo com as influências do ambiente. Muito bem. Infelizmente, o sistema de educação atual, baseado em punição e recompensa, muitas vezes reprime essa pureza e espontaneidade. Né? Não só reprime, como muitas vezes distorce e dá uma direção equivocada, diferente. Vamos supor que alguém veio trazendo a visão que é um conhecimento sobre como manipular a energia nuclear em prol da saúde, em prol de uma vida sustentável, em harmonia com a natureza. Porém, as influências externas podem ativar memórias ou podem distorcer esta visão a ponto desta informação ser utilizada para a destruição. Mas, independentemente disso, o mais importante a ser compreendido é que o sistema
tal como ele foi construído, ele reprime a pureza, a espontaneidade, que é da onde vem essa visão, que é da onde vem a inspiração, é da onde vem a intuição, é da onde vem a beleza, é da onde vem o brilho que nos comove, é da onde vem o amor que, que nos dá vontade de viver. Mas o sistema, ele ensina a criança a construir máscaras para agradar e se encaixar, a ter poder sobre o outro, para tirar energia do outro. Tenta ensinar a criança a dominar a matéria, a ganhar dinheiro, mas de uma forma equivocada. De uma forma equivocada. De uma forma egoísta. De uma forma tirana. Sem considerar o princípio básico que permeia a existência humana, que é a compaixão. Então o sistema desconecta o indivíduo de sua verdadeira essência. E como funciona esse sistema? Imagine um ratinho de laboratório. Hoje não se utiliza mais ratinhos no laboratório de psicologia comportamental. Mas na época que eu estudei psicologia, tinha os ratinhos, né? Se o ratinho se comportar como esperado, ganha uma gota d'água como recompensa. Porque primeiro ele foi privado da água, passou sede. O ratinho tinha que ficar alguns dias sem tomar água. E aí ele para na sua gaiolinha, quando ele se aproximava do comportamento que queríamos que ele fizesse, dávamos ali uma gotinha de água. Caso contrário, quando queríamos extinguir um comportamento, quando ele se aproximava daquele comportamento que queríamos extinguir, dávamos um choque. Punia com um choque. Meu amor, escute, esse sistema funciona. Funciona. Impressionante como funciona. Primeiro, deixa o ratinho passar sede. Depois, quando ele fizer aquilo que você espera, dá uma gotinha de água para ele. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não quer que ele siga com aquele comportamento? É um choque. Ele para imediatamente. Fácil visualizar isso. É a base do condicionamento. É a base de um sistema psicológico chamado behaviorismo, da onde nasceu a psicologia comportamental. É assim que treinamos os nossos cães, adestramos os nossos animais domésticos. Você já viu isso, claro. Mas talvez você não tenha ainda refletido que fazemos o mesmo com as nossas crianças. Ainda que de forma mais sutil. Mas seguimos os mesmíssimos princípios. Quando se comportam como desejamos, como fazemos? Damos amor e atenção. Quando as crianças se comportam como desejamos, damos nota,
alta, damos presentes, damos prêmios, ou seja, formas de amor, de atenção. E quando não, o que que fazemos? Ignoramos, ou punimos, castigamos, né? Damos uma nota bem ruim, colocamos de castigo. Não é assim que fazemos com os nossos filhos? Quando eles realmente fazem aquilo que queremos, não damos atenção e falamos que bonitinho, que maravilhoso. E quando não, no mínimo, no mínimo, retiramos o amor, recolhemos, ficamos frios. E tem os casos mais severos de punição ainda do arco da velha. Ainda se bate em crianças. E aí o que acontece? Isso cria um padrão que as acompanha por toda a vida. Elas aprendem a esconder suas vulnerabilidades e a moldar seu comportamento para evitar a rejeição. Se para receber aquilo que eu preciso, que é uma boa nota, que é um presente, que é um prêmio, que é amor, que é a gotinha de água, eu preciso me adequar, eu preciso fazer o que eles querem, então eu vou fazer o que eles querem. Para evitar a rejeição barra exclusão. Que eu diria que a exclusão é a forma mais aguda de punir. Com o tempo, essa criança esquece quem realmente ela é. Se desconecta da essência. Torna-se apenas a máscara que foi criada para atender essa solicitação do sistema. E, com o tempo, ela se esquece por completo dela, a ponto de não ter notícias. Não tem notícia de quem ela é, do que ela veio fazer aqui. E aí, que sentido tem falar de propósito, de visão que eu vim para realizar aqui? Por quê? Porque não tem conexão. Não tem lastro na essência, porque ela está desconectada da essência, porque ela vive na máscara. Né? E esse hiato entre a máscara e a essência, né, gera um vazio, um buraco. É um buraco interno, fonte de ansiedade, de angústias, de compulsões, de uma incessante busca por validação externa. Uma incessante busca por agradar, de uma forma ou de outra. Alguns procuram chamar atenção de uma forma torta, inclusive, sendo estúpido, sendo ignorante. Outros já sendo certinho, bonitinho. Mas, tanto no extremo como no outro, totalmente dependentes de uma validação externa. Então, o modelo educacional
que deveria ser um caminho para o despertar da consciência, de uma visão mais ampla a respeito de quem somos e a respeito da própria vida em si, torna-se muitas vezes um instrumento de adormecimento, de esquecimento de quem somos, de esquecimento do que viemos fazer aqui, de esquecimento de tudo que é real. E aí uma pergunta que surge nesse contexto é: a nossa educação atual está nutrindo ou sufocando a essência das crianças? Me responda. Pode escrever aí no nosso chat. Como é que você vê isso? Essa é uma pergunta significativa, provocadora, profunda, porque nos obriga a olhar para o coração do problema. Como temos estruturado nosso modelo educacional, seja como pais, seja como educadores, seja como sociedade. Então, essa educação que comentei, que oferecemos às nossas crianças atualmente, está baseada na condenação sutil dos erros e imperfeições e na repressão da espontaneidade. Uma criança não tem o direito de errar. Não tem o direito de ser ela mesma. Não tem. Nesse sistema, não tem. Isso acontece de formas tão intrincadas que, por vezes, passa despercebido. Compreenda que o simples ato de retirar o amor como forma de repreensão é para a criança como um choque. A retirada de amor, dependendo de como acontece, é traumático para a criança. Tem o peso de um trauma. E quando ela descobre que precisa se adequar às expectativas externas para ser aceita, começa a se desconectar de sua essência. Então é nesse momento que se rompe a ponte para o reino dos céus dentro de si mesmo. Pois a espontaneidade é a própria expressão da criança. Ao reprimirmos sua espontaneidade, a forçamos a construir uma máscara, um eu idealizado. Foi idealizado pelo mundo externo. E ela, pouco a pouco, abandona seu verdadeiro ser e passa a acreditar que ela é esse eu idealizado. Isso precisa ser muito bem compreendido. Mas então, como interromper esse ciclo? Como evitar que ao longo da vida a criança se transforme
em um adulto prisioneiro de condicionamentos, desconectado de si mesmo? Você que está estudando aqui na Florescência, passou por um processo profundo de tomada de consciência das suas crenças, dos seus condicionamentos, e você sabe como é difícil descondicionar uma mente adulta. Como é difícil mudar hábito depois que ele foi introjetado. Este, meus amores, é o maior desafio evolutivo que enfrentamos enquanto humanidade. Nós, como sociedade, precisamos de um quantum de amor e sabedoria para educar. Sem esse quantum de amor e sabedoria, não é possível, não é possível educar com verdade. Porque educar não é apenas transmitir conhecimento. Porque, como eu falei, conhecimento está aqui ao alcance de um toque. A questão é o que você faz com esse conhecimento. Então, educar não é apenas transmitir conhecimento, é despertar a essência divina que já existe dentro de cada ser. Alguns, devido ao sistema de crenças, se incomoda até mesmo com a palavra divina, essência divina. Não estou provocando sua religião. Divino é um sinônimo de realidade. Me refiro à essência real que nos habita para além dos condicionamentos, para além das crenças. E para despertar esta realidade, precisamos de um amor que seja firme, mas sem repressão, e de uma sabedoria que saiba impor limites com respeito e acolhimento. E aqui vem outra provocação. Nós temos esse amor para dar? Esse amor firme, mas que sabe também acolher, que sabe colocar limites? Temos essa sabedoria? Essa sabedoria que transcende os códigos condicionados pelo sistema, pela religião? Temos essa sabedoria que é verdadeiramente laica? Esse é um chamado para todos, porque não são apenas pais e professores que educam. Todos nós somos educadores em algum nível. Todos nós, ao interagirmos com uma criança, estamos moldando o futuro. Criança. Criança? E a criança que habita cada um de nós. Por isso que eu digo que relacionamentos é a universidade da vida.
A nossa educação atual está impregnada de condicionamentos, mas também carrega a semente da transformação. Existem educadores que estão vibrando nesta sintonia, que estão se sentindo chamados para essa missão cósmica. Existem pais que estão imbuídos desse propósito. Então vamos lá. Para preparar as crianças para o futuro, precisamos criar espaços onde elas possam ser elas mesmas. Esta deve ser a regra principal. Espontaneidade, liberdade de expressão. Porque a criança traz com ela uma sabedoria inata, uma visão a ser implementada, como já disse anteriormente, mas que precisa de um ambiente propício, de um apoio para que isso se revele. Isso é tão verdade que, na metodologia de encontrar o propósito no adulto, nós nos valemos dessas inspirações da criança. Então, um espaço onde, ao invés de reprimir, de sufocar essa inspiração, que possamos fomentar a naturalidade, a espontaneidade. Isso não significa ausência de regras, mas sim regras que sejam aplicadas com amor e respeito, que sirvam como instrumentos temporários para facilitar o convívio e promover o aprendizado. Regras que, ao invés de reprimir, possibilitem que a criança floresça e manifeste o seu Dharma, o seu propósito único nesse mundo. Isso já existe? Não, isso está sendo construído, estamos canalizando, recebendo. Na medida em que você acorda para isso, você se torna um canal, porque isso faz parte de uma nova consciência, uma nova era. Porque até aqui não funcionou. E se queremos um futuro diferente, precisamos fazer diferente. É estúpido querer um futuro diferente fazendo as mesmas coisas. Ao fazer isso, despertamos o amor que existe dentro de cada criança. E quando o amor é despertado, ele naturalmente nos conduz ao alinhamento com valores universais, como paz, empatia, cooperação, altruísmo, que são dimensões da compaixão. Então, me escute com bastante atenção. Me repito, se queremos um futuro diferente, precisamos romper com esse modelo que aqui está.
A nova educação que vislumbro não é sobre moldar, mas sobre nutrir. Não é sobre impor, mas sobre respeitar. É uma educação que reconhece a criança como um ser completo, com uma sabedoria inata que precisa apenas ser cultivada. Há poucos dias assisti um filme que falava da reencarnação de um lama tibetano e os monges adultos estavam à procura dessa nova reencarnação do lama, encontraram numa criança e eu aqui lhe provoco a refletir. E se próximo a você tiver um Buda encarnado, um Jesus encarnado, um Einstein encarnado, um Rumi encarnado? Sem essa percepção, essa alma pode se transformar num Hitler, ela pode se transformar aí numa pessoa cheia de ódio. Então, para criarmos o espaço adequado, o que é esse espaço adequado? Ambientes onde as crianças possam ser elas mesmas, onde sua espontaneidade e criatividade sejam valorizadas e onde o amor seja o alicerce de toda a experiência educativa. Tá, mas aí você pode me perguntar, mas e o karma negativo da criança? E as memórias nocivas que ela traz com ela? Esse amor pode transformar. Esse amor pode transformar. É verdade, sim, que uma criança pode também trazer uma semente má com ela. Mas ela estando envolvida por esse campo de amor, essa semente maldosa pode se transformar. Porque o amor é o agente alquímico que transforma tudo. Portanto, eu não vejo o mal em você. Eu olho para as suas virtudes. Eu olho para a luz que te habita. Porque eu sei que essa luz pode transformar o seu veneno interior em néctar. Então, deixa eu entrar em alguns aspectos mais técnicos. A nova educação, como eu vejo, está baseada em alguns princípios claros, que são como balizas. O primeiro deles é autoconhecimento e autoobservação. A criança deve aprender desde cedo a olhar para dentro de si mesma, que é onde está a fonte de tudo. É onde estão as respostas para todas as perguntas. Olhar para dentro. E desde cedo ensinar a criança a compreender suas emoções. Aprender a navegar, surfar sobre as emoções. E a gerenciar seus conflitos internos. A prática da meditação ou cultivo do silêncio e da autoobservação deve ser incluída no currículo escolar.
ajudando-as a acessar e a preservar a sua verdadeira essência. Nesse ponto, fico feliz que no Brasil conseguimos, alguns anos atrás, por meio de um projeto, né, que eu tive a alegria de apoiar, de incentivar, incluir na base curricular nacional o desenvolvimento da competência socioemocional. Uma vitória, né, um passo que agora estamos trabalhando para conseguir, né, abrir uma nova etapa, né, esse projeto que é capacitar os professores para serem facilitadoras desse processo. Porque, ok, está lá na base nacional comum o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Mas o que é isso? É onde estão os educadores que sabem fazer isso, né? Aí é uma outra etapa, né? Bom, mas é isso. Autoconhecimento, autoobservação, primeiro ponto. E como segundo ponto, vejo que precisamos ter uma visão de educação integral. O aprendizado deve ir além do conteúdo acadêmico, abrangendo então habilidades socioemocionais, mas também educação financeira. Educação financeira. Porque nós sofremos muito por não saber lidar com dinheiro. É uma das fontes centrais do sofrimento humano. Todos os condicionamentos que eu falei, toda a ilusão criada pelo distanciamento de si mesmo, né, gera então um buraco emocional que se vale desta ignorância a respeito desse aspecto tão fundamental da vida, que é essa energia chamada dinheiro. Então, essa energia chamada dinheiro pode nos ajudar a atravessar a jornada ou pode nos destruir. Ou pode nos destruir. Ou pode destruir a possibilidade do despertar. Porque nos tornamos dependentes desse dinheiro, reféns dele. Portanto, além do desenvolvimento das habilidades socioemocionais, gerenciar a emoção, lidar com ansiedade, lidar com medo, lidar com conflitos internos, precisamos também de educação financeira. Precisamos desenvolver valores humanos. Valores humanos. Valores humanos. E a conexão com a natureza. Porque, olhe para o mundo à nossa volta. Se continuarmos com esse grau de desconexão com a natureza, em muito pouco tempo não teremos um planeta para viver. Consciência ambiental deve estar também no currículo. Precisamos ensinar o aluno a ser humano no século XXI, com uma visão mais ampla. Considero também que a nova educação não menospreza a importância da arte. A arte como um princípio também. Porque a arte é uma expressão do ser. Ela ajuda a criança a liberar bloqueios, a encontrar equilíbrio. Todas as formas de arte. Então, a nova educação deve incluir a arte como uma prática essencial para desenvolver a sensibilidade, a empatia e a criatividade. E como quarto princípio, vejo a importância de espaços de liberdade
e respeito serem cultivados. É fundamental oferecer à criança um espaço seguro para que ela explore suas vocações e manifeste suas potencialidades. Isso significa respeitar seus ritmos e interesses, em vez de impor caminhos que não são os dela. Compreende? Transformar a educação exige que, como pais, educadores e sociedade, também olhemos para dentro. Porque se nós, pais, educadores, sociedade, não olharmos para dentro, meu amor, esqueça essa história de nova educação. Porque precisamos nos libertar de nossos próprios condicionamentos e curar as feridas da nossa criança interior, para que possamos nos relacionar com as crianças de forma mais consciente e amorosa. Sem essa cura da sua criança interior, você não vai ser um canal da nova educação, porque você não vai saber lidar com a criança de uma forma consciente e amorosa. Vai ser canal de repetição dos seus padrões destrutivos. Assim é. Então, esse processo é desafiador, mas necessário, urgente, fundamental. Pois ao transformar nossa relação com as crianças, estamos plantando as sementes de uma nova humanidade. Uma nova humanidade, um novo homem, uma nova mulher. Uma nova educação precisa também integrar ciência e espiritualidade. Não podemos mais dissociar razão e coração, intelecto e intuição. Enquanto a ciência nos ensina a cuidar do corpo e a navegar no mundo material, a espiritualidade nos ensina a conectar com o ser que conduz esse corpo, com o condutor do veículo. Estamos em um momento crucial da história. A humanidade está em transição. E as nossas crianças são a chave para esse novo mundo. Elas carregam uma missão divina: ajudar a construir um futuro baseado no amor, na cooperação e na liberdade. A nova educação é o solo fértil onde essas sementes podem florescer. Mas para isso, precisamos começar agora, com pequenas ações, com novas escolhas. Isso como pais, como professores, como sociedade, temos a oportunidade de criar um novo modelo, uma nova consciência. Por fim, meus amores, quero deixar um convite
Vamos refletir juntos. Como podemos criar ilhas de excelência, espaços onde a nova educação já possa ser colocada em prática agora? Essas ilhas são fundamentais para mostrar que é possível transformar a educação, que é possível ensinar nossas crianças a viverem em paz consigo mesmas e com o mundo, que é possível ser prósperas, prósperas no sentido real da palavra. E, a partir dessas ilhas, podemos gradualmente expandir essa visão, ganhando força e alcance. A essência da nova educação é simples e, ao mesmo tempo, profundamente revolucionária. Acordar o amor em nós e nas crianças. Não permitir que a educação adormeça esse amor, mas sim que o nutra e o expanda. Pois é o amor que sustenta a vida e é através dele que construiremos um futuro mais harmônico e próspero. Que possamos caminhar juntos nessa jornada de transformação. Que possamos ser os condutores dessa mudança com amor e sabedoria. Eu sinto que é isso que eu tinha para dizer para vocês. Tiago, querido, eu também te agradeço pela oportunidade. Foi uma transmissão muito rica, né? E isso devido à frequência, né, do grupo que se reuniu aqui nessa sala. Então, agradeço a todos vocês que aqui vieram e que a Florescência possa seguir sendo esse canal de luz para cada vez mais pessoas, né? Que cada vez mais pessoas possam encontrar o propósito através dessa universidade. Recebam meu amor, recebam minhas bênçãos. E para concluir, eu quero dizer que essas palavras sirvam ao propósito de minimizar o sofrimento nesse mundo. Que a existência possa suprir todas as suas necessidades, que você possa se realizar no amor e na verdade. Até um próximo encontro. Namastê.